Imagina ciudades enteras abandonadas de la noche a la mañana, pueblos devorados por la naturaleza y pueblos embrujados por su propia historia. De eso trata este video. Beaufort, Wyoming, outrora conhecida como a menor cidade do país. No seu auge, este pequeno lugar tinha uma população próspera de apenas uma pessoa. Por décadas, Don Sammons viveu aqui, administrando um pequeno posto de gasolina e loja de conveniência em um trecho solitário da Interestadual 80. Ele era o prefeito, o balconista e o único morador. Mas em 2012, Don decidiu que era hora de ir embora. Ele vendeu a cidade e se mudou para mais perto de sua família, deixando Beaufort completamente abandonada. Hoje, as bombas de gasolina se calaram, as prateleiras estão vazias, e o que antes era uma parada peculiar, virou um lembrete de como até as menores comunidades podem desaparecer repentinamente. Aninhada na remota região de Pilbara, na Austrália Ocidental, Wittenoom já foi uma movimentada cidade mineira, lar de trabalhadores e suas famílias que se aglomeravam ali em busca da promessa de riqueza do amianto azul. Mas o que parecia uma oportunidade se transformou em um pesadelo. As mesmas fibras que impulsionavam sua prosperidade também eram suas assassinas silenciosas. O pó de amianto pairava no ar, cobrindo casas, playgrounds e até mesmo os pulmões dos mineiros e seus filhos. Em meados da década de 1960, os perigos do amianto eram inegáveis. Autoridades de saúde declararam Wittenoom um deserto contaminado e a mina foi fechada em 1966. Lentamente, a população diminuiu conforme os moradores abandonavam suas vidas em busca de segurança. Hoje, Wittenoom é uma cidade fantasma com um legado trágico. Suas ruas são assustadoramente silenciosas e a maioria dos prédios são ruínas em ruínas. Resíduos de amianto azul ainda cobrem a área e placas alertam os visitantes sobre os riscos de entrar. O governo a removeu dos mapas e sua própria existência está sendo apagada dos registros oficiais. No entanto, um punhado de moradores desafiadores se recusou a sair por anos, agarrando-se às suas casas, apesar do perigo. Caminhar por Wittenoom hoje é como pisar em um deserto apocalíptico, silencioso, desolado e assombrado pelas memórias daqueles que viveram e morreram lá, guardando ecos de ambição humana. É um lembrete arrepiante de como a ambição humana pode colidir com o poder implacável da natureza e da ganância. Escondida nas profundezas das selvas exuberantes de Magelang, Java Central, está uma estrutura que parece tirada de um sonho, ou talvez de um sonho febril bizarro. Gereja Ayan, ou a Igreja das Galinhas, é um edifício enorme e em ruínas em forma de galinha, completo com cabeça e cauda. Nunca foi para ser uma galinha. Construída em 1990, a estrutura nasceu como casa de oração universal, simbolizando uma pomba da paz e traz harmonia extra. No entanto, os moradores locais rapidamente a apelidaram de Igreja da Galinha, devido à sua semelhança incrível. O projeto foi abandonado no meio da construção, deixando a galinha inacabada e vulnerável aos elementos. Hoje, vinhas e musgos tomaram conta de grande parte de sua fachada de concreto, e seu interior oco parece um santuário para a natureza, e não para as pessoas. Subir até o topo da cabeça da galinha oferece uma vista de tirar o fôlego das florestas ao redor, mas o silêncio assustador do lugar permanece. Este monumento peculiar, esquecido por seu criador, agora atrai exploradores e viajantes curiosos, cada um tentando desvendar sua estranha história. Mas a igreja, assim como a visão de seu criador, continua sendo um enigma, meio formada, abandonada e totalmente fascinante. Das densas selvas de Java, viajamos para a ilha Sakhalin, no extremo oriente da Rússia, onde uma estrutura de um tipo muito diferente se ergue contra o pano de fundo de um oceano severo e varrido pelo vento. O farol de Aniva ergue-se de uma ilhota rochosa como uma sentinela fantasmagórica, fustigada por ventos gelados e ondas implacáveis. Construído em 1939 pelos japoneses durante a ocupação da ilha, este farol foi projetado para suportar as condições mais brutais do Mar de Okhotsk, símbolo de resiliência e força. Durante décadas, ele guiou navios com segurança pelas águas traiçoeiras. Quando os soviéticos tomaram a região após a Segunda Guerra Mundial, o farol continuou seu trabalho, eventualmente se tornando totalmente automatizado. No entanto, conforme a tecnologia avançou e a importância estratégica da região diminuiu, o farol foi abandonado na década de 1990. Agora, ele se ergue como um monumento desolado à resiliência e engenhosidade humanas, seu interior enferrujado repleto de ecos da história. O mar e a névoa ao redor emprestam uma beleza misteriosa a este lugar isolado, onde o tempo parece ter parado. Explorar o farol de Aniva hoje é um empreendimento arriscado, mas para aqueles corajosos o suficiente para alcançá-lo, é como entrar em outro mundo, um que é frio, vazio e indomável. Deixando os mares gelados para trás, nos encontramos em um tipo diferente de deserto, um que é vibrante e vivo. Houtouwan, uma pequena vila de pescadores na ilha Shengshan, na costa leste da China, já foi o lar de centenas de moradores. Em meados do século XX, ela fervilhava de vida, enquanto as famílias prosperavam com a generosidade do mar, um canto de silêncios sutis. Mas, à medida que as oportunidades nas cidades continentais aumentavam, os moradores começaram a ir embora, buscando educação e empregos em centros urbanos movimentados.
Na década de 1990, os últimos moradores foram embora, deixando a vila à própria sorte. A natureza não perdeu tempo em reivindicar o que era dela. Hoje, Houtouwan é um paraíso verdejante, onde a vegetação luxuriante cobre as casas abandonadas, escalando muros e engolindo telhados, onde histórias encontram o vento onírico. A vila parece algo saído de um conto de fadas, ao mesmo tempo bela e assustadora. Caminhando por seus caminhos cobertos de vegetação, você encontrará casas vazias transformadas em instalações de arte natural, com suas janelas emoldurando vistas do mar. A história de Houtouwan não é apenas sobre abandono, é um testamento do poder imparável da natureza, mostrando o quão rápido ela pode recuperar o que a humanidade deixa para trás. Das selvas abandonadas de Houtouwan, nós flutuamos nas águas misteriosas do estuário do Tâmisa, na Inglaterra. Aqui, surgindo das ondas turvas como algo saído de um filme de ficção científica, estão os fortes marinhos de Maunsell. Construídas durante a Segunda Guerra Mundial, essas imponentes estruturas de aço já serviram como defesas costeiras, suas silhuetas assustadoras eriçadas de armas antiaéreas. Durante seu auge, elas eram tripuladas por soldados, incansavelmente examinando os céus em busca de bombardeiros alemães. Mas quando a guerra terminou, seu propósito desapareceu e os fortes marítimos foram abandonados aos elementos. Agora, essas fortalezas alienígenas são relíquias enferrujadas de uma era esquecida. Cobertas de cracas e castigadas pela água salgada, elas pairam sobre as ondas, com seus interiores repletos de sussurros do passado. Alguns acreditam que são assombradas, com vigias espectrais para sempre a postos. Em noites de tempestade, os ventos uivantes através das torres ocas criam um lamento sobrenatural, aumentando sua aura inquietante. Os fortes são interditados à maioria, mas poucos que se aproximam relatam uma inquietante sensação de serem observados por presenças ocultas, como se o passado vigiasse. Os estranhos fantasmas metálicos dos fortes marinhos de Maunsell conduzem às ruínas sombrias de Billits-Heilstätten, um imenso complexo hospitalar nas florestas de Brandemburgo, na Alemanha marcado. Construído no final do século XIX, esta ampla instalação era originalmente um luxuoso sanatório para pacientes com tuberculose. Ao longo das décadas, tornou-se um hospital para soldados feridos em 2 guerras mundiais. Mas, à medida que a maré da história mudou, Billits-Heilstätten foi abandonado, seus corredores deixados para desmoronar em silêncio. Andar por seus corredores decadentes é como entrar em uma cápsula do tempo que foi distorcida pela decadência. Camas de hospital quebradas estão espalhadas, suas molas rangendo sob um peso invisível. A tinta descascada nas paredes revela camadas de eras esquecidas, e o ar está denso com o cheiro de umidade e mofo. Os moradores falam de sons estranhos ecoando pelos prédios vazios, passos em quartos sem visitantes, sussurros fracos no vento. A história sombria do hospital, juntamente com sua beleza assustadora, atrai exploradores que ousam descobrir seus segredos, mas poucos permanecem muito tempo na presença do passado sombrio de Billits. Da elegância decadente de Billits-Heilstätten, saltamos para o surreal com as Sanji UFO Houses em Taiwan, onde edifícios intrigam curiosos. Situadas perto de Taipei, essas estruturas abandonadas em forma de cápsula foram concebidas para serem um resort de luxo no final dos anos 1970. Seu design ousado e futurista lembrava discos voadores, prometendo uma experiência de férias sobrenatural. Mas desde o momento em que a construção começou, infortúnios estranhos atormentaram o projeto. Trabalhadores relataram acidentes bizarros, mortes inexplicáveis e uma sensação avassaladora de pavor. Alguns sussurraram que o local era amaldiçoado, construído em um antigo cemitério perturbado pelo desenvolvimento. O projeto foi eventualmente abandonado, deixando para trás fileiras de cápsulas assustadoras de cor pastel que parecem ter caído do céu. A natureza começou a recuperar a área, com ervas daninhas subindo pelas pernas das cápsulas e trepadeiras serpenteando em seus interiores. Visitantes relatam sentir uma energia pesada e perturbadora enquanto exploram os espaços vazios, com alguns alegando ver luzes estranhas piscando nas janelas à noite. Sejam assombradas, amaldiçoadas ou simplesmente um sonho fracassado, as Sanji UFO Houses continuam sendo uma relíquia inesquecível de uma ambição que deu errado, um mistério arquitetônico perdido no tempo. Das ruínas futuristas de Taiwan, viajamos para o extremo sul da Índia, onde a cidade abandonada de Dhanushkodi fica na orla da Baía de Bengala, um recanto de lendas e mares. Outrora um movimentado porto comercial e local de peregrinação, Dhanushkodi foi dizimada por um ciclone feroz em 1964. Durante a noite, ondas gigantescas varreram a cidade, destruindo casas, templos e trilhos de trem, como se o próprio oceano tentasse recuperá-la. Os sobreviventes fugiram, deixando para trás um litoral assustadoramente tranquilo, onde os restos da cidade ainda estão de pé. Hoje, Dhanushkodi é uma terra desolada, envolta em misticismo. Suas ruínas esqueléticas, desbotadas pelo sol e fustigadas por ventos salgados, parecem congeladas no tempo. Moradores creem que é mal assombrado, e poucos ficam após o anoitecer. Eles sussurram sobre sombras fantasmagóricas vagando pelas areias e os gritos tristes de vozes perdidas na tempestade. Parado na ponta desta cidade espectral, com o oceano infinito se estendendo diante de você, é fácil sentir como se você estivesse parado na borda do mundo, preso entre os vivos e os mortos.
Das praias varridas pelo vento de Danuşkoy, seguimos para as colinas do sudoeste da Turquia, onde a vila abandonada de Kayaköy se ergue como uma sentinela esquecida. Outrora uma comunidade próspera de cristãos ortodoxos gregos, a vila foi deixada vazia na década de 1920, durante uma troca forçada de população entre a Grécia e a Turquia. Seus moradores deixaram suas casas, suas igrejas e suas vidas para trás, transformando Kayaköy em uma vila de ecos. Caminhar por Kayaköy é como entrar em um livro de histórias assombrado pela tristeza. Fileiras de casas de pedra estão sem teto e desmoronando, suas janelas olhando como olhos vazios através das colinas. A vila está silenciosa, exceto pelo farfalhar ocasional das folhas ou pelo sussurro do vento pelas ruas vazias. Alguns afirmam que em noites calmas, você pode ouvir o som fraco de orações saindo das igrejas em ruínas, como se os espíritos do passado de Kayaköy ainda se reunissem para adorar. O ar aqui carrega um peso inabalável, uma lembrança de vidas desenraizadas e sonhos abandonados à história. Das ruínas ensolaradas de Kayaköy, seguimos para as águas escuras do East River, da cidade de Nova York, onde a North Brother Island fica envolta em sombras e segredos. Antigamente lar de um hospital de quarentena para aqueles que sofrem de doenças infecciosas, a ilha era um lugar de isolamento e medo. Ela abrigou pacientes infames como Maria Tifoide, cujo legado mortal assombra a história da ilha. À medida que a medicina avançava, o hospital fechou e a ilha foi abandonada, deixada para decair em silêncio. A ilha North Brother hoje é uma região selvagem proibida. Seus prédios em ruínas são engolidos por vinhas e árvores, a natureza lentamente recuperando o que antes era uma fortaleza humana. O ar parece pesado de desconforto, como se a ilha se lembrasse do sofrimento que testemunhou. Exploradores urbanos contam histórias de sussurros estranhos entre as ruínas e a sensação de olhos invisíveis observando cada movimento deles. A beleza misteriosa e o passado trágico da ilha a tornam um lembrete assustador de quão depressa a presença humana pode sumir, deixando apenas ecos de memória. Da ilha esquecida de North Brother, mudamos para uma das cidades mais enigmáticas do mundo, Pyongyang, Coreia do Norte. Recém-coberto por painéis de vidro, elevando-se a 329 metros no céu, o Ryugyong Hotel paira como um monumento sombrio à ambição não realizada. Apelidado de Hotel da Perdição, esta enorme pirâmide deveria ser um símbolo de progresso e modernidade quando a construção começou em 1987. Mas questões financeiras, turbulência política e desafios de engenharia a transformaram em um fracasso colossal. Em meados da década de 1990, o trabalho foi interrompido e a estrutura inacabada se tornou uma lembrança fantasmagórica de promessas que nunca se materializaram. Ainda hoje, o Ryugyong Hotel permanece envolto em mistério. Suas janelas reflexivas escondem interiores vazios e sem vida, e rumores circulam sobre sua instabilidade estrutural e origens amaldiçoadas. À noite, ele se ergue como uma sentinela escura e apagada contra o horizonte de Pyongyang, exalando uma presença assustadora. Para os poucos que ousaram se aproximar, o ar ao redor parece anormalmente parado, como se o próprio edifício prendesse a respiração, esperando por um futuro que pode nunca chegar. É um monumento assustador à ambição. Uma pirâmide não para faraós, mas para sonhos esquecidos. Deixando para trás o silêncio imponente de Pyongyang, viajamos para o deserto gelado do Alasca, onde a cidade mineira abandonada de Kennecott fica em meio a geleiras de tirar o fôlego e picos cobertos de neve. Fundada no início do século XX, Kennecott era um centro em expansão de mineração de cobre, suas riquezas alimentando o crescimento da América. A cidade floresceu, com instalações de última geração e ruas movimentadas, expandindo a economia e atraindo forasteiros. Mas na década de 1930, as veias de cobre se esgotaram e os mineiros partiram, deixando Kennecott à mercê do tempo e do clima implacável do Alasca. Hoje, Kennecott é uma cidade fantasma congelada no tempo. Seus prédios de madeira preservados pelo frio, como se esperassem o retorno de seus donos. O imponente moinho vermelho, outrora o coração da cidade, agora se ergue como uma relíquia esquelética, rangendo ao vento. Os visitantes relatam uma quietude estranha, como se a cidade estivesse observando, ouvindo. As sombras parecem permanecer mais tempo aqui, e o leve estalar da neve sob os pés parece intrusivo. A beleza remota e a solidão assustadora de Kennecott criam uma atmosfera que é ao mesmo tempo encantadora e inquietante, um lugar onde a história sussurra através do ar gelado. Da cidade fantasma congelada do Alasca, descemos para as profundezas fumegantes de Centralia, Pensilvânia, onde o próprio solo está vivo com fogo. Outrora uma próspera cidade de mineração de carvão, Centralia mudou para sempre em 1962, quando um incêndio em uma mina subterrânea se acendeu e se espalhou incontrolavelmente. Décadas depois, o fogo ainda queima abaixo da superfície, expelindo fumaça e gases tóxicos através de rachaduras no solo. Estradas estão empenadas, casas estão abandonadas e apenas um punhado de moradores teimosos permanece, recusando-se a sair apesar dos perigos. Caminhar por Centralia é como entrar em um pesadelo distópico. A terra sob seus pés é quente e o ar é tingido de enxofre. Estradas cobertas de pichações não levam a lugar nenhum, desaparecendo em uma névoa densa que parece surgir do submundo.
Alguns dizem ter ouvido ruídos estranhos de assobios, como se o próprio fogo estivesse vivo, respirando e rosnando sob a superfície. A paisagem de Centralia é sobrenatural, parte desastre natural, parte decadência urbana, um testemunho assustador das forças imparáveis da natureza e da fragilidade da ambição humana. Das ruínas fumegantes de Centralia, nos aventuramos na paisagem árida do sul da Califórnia, onde uma extensão cintilante de água conhecida como Mar Salton esconde um segredo obscuro. Outrora aclamado como um paraíso no deserto, o Mar Salton foi criado por acidente no início do século XX, quando um acidente de irrigação inundou a área. Resorts e casas de férias surgiram ao longo de suas margens, prometendo uma fuga brilhante. Mas o sonho durou pouco. Sem uma saída natural, o lago se tornou um caldeirão de salinidade crescente, poluição e decadência. Hoje, o Mar Salton é um deserto fantasmagórico. Peixes mortos cobrem as praias, seus ossos estalando sob os pés, enquanto casas abandonadas e pieres em ruínas testemunham silenciosamente o êxodo. O ar está denso com o fedor acre da decadência e o vento parece carregar sussurros de risos perdidos e sonhos esquecidos. Alguns dizem que o próprio lago parece vivo, uma força sinistra que atrai os visitantes para mais perto, apenas para lhes dar arrepios na espinha. À medida que o sol se põe, lançando sombras assustadoras na costa desolada, o Mar de Salton se torna um quadro assustador da recuperação da natureza e da arrogância da humanidade. Da desolação escaldante do Mar de Salton, viajamos para as franjas geladas da Terra, onde a ilha Deception fica envolta em névoa e mistério. Esta ilha vulcânica em forma de ferradura, parte do arquipélago de Shetland do Sul, tem uma história tão turbulenta quanto suas águas. Outrora uma movimentada estação baleeira, mais tarde se tornou um posto avançado de pesquisa antes de ser abandonada devido a erupções vulcânicas. Hoje seus restos fantasmagóricos estão sendo lentamente engolidos pelo clima implacável da Antártida. Caminhar pela ilha Deception é como entrar em uma paisagem de sonho esquecida. Caldeiras enferrujadas e prédios dilapidados contrastam assustadoramente com a natureza selvagem e gelada. A ilha é assustadoramente silenciosa, exceto pelo estrondo ocasional de atividade geotérmica abaixo da superfície. Alguns visitantes relatam uma sensação inexplicável de desconforto, como se olhos invisíveis estivessem observando através da névoa rodopiante. A estação abandonada parece congelada, não apenas no tempo, mas na emoção, carregando o peso de inúmeras histórias não contadas. A ilha Deception é um lugar de paradoxos, ao mesmo tempo de uma beleza de tirar o fôlego e assustadoramente assombrada por seu passado. Ao deixarmos o isolamento gelado da ilha Deception, chegamos às densas florestas da Letônia, onde Skrunda 1 se esconde como um espectro da Guerra Fria. Antigamente uma cidade militar soviética ultra-secreta, Skrunda 1 foi construída em torno de uma poderosa estação de radar, sua missão envolta em segredo. Quando a URSS ruiu, a cidade sumiu de uma hora para outra, restando um retrato congelado da vida soviética. Andar por Skrunda 1 é como entrar em uma dimensão paralela. Blocos de apartamentos decadentes ainda guardam vestígios de seus antigos ocupantes, fotografias desbotadas, brinquedos infantis e pôsteres de propaganda descascando das paredes. O vento assobia pelos corredores vazios, carregando ecos de vidas abruptamente interrompidas. Os moradores evitam o local, alegando que ele carrega uma energia opressiva, como se a própria cidade se ressentisse de ser esquecida. Ao anoitecer, as sombras se estendem anormalmente longas e as estruturas de radar enferrujadas se erguem como sentinelas antigas, guardando segredos que talvez nunca sejam descobertos. Skrunda 1 não é apenas uma cidade fantasma, é um lembrete assustador de um mundo à beira do abismo. Dos resquícios sombrios de Skrunda 1, nos mudamos para a tranquila zona rural da República Tcheca, onde uma pequena igreja esconde um segredo espectral. A igreja de São Jorge, em Luková, foi abandonada na década de 1960 depois que parte de seu telhado desabou durante um funeral, um momento visto como um mau presságio. Por décadas, a igreja ficou vazia, suas paredes desmoronando e seu silêncio absoluto. Mas em 2012, um artista deu vida assustadora aos seus corredores esquecidos. Hoje, St. George está cheia de figuras fantasmagóricas vestidas de branco, suas formas sem rosto sentadas silenciosamente nos bancos. Essas estátuas, criadas pelo artista Jakub Hadrava, foram criadas para simbolizar as almas de antigos paroquianos, mas ganharam vida própria. Os visitantes relatam sentir uma sensação avassaladora de desconforto, como se as estátuas não fossem apenas símbolos, mas observadores sencientes. À medida que a luz do sol entra pelas janelas rachadas, projetando longas sombras no interior da igreja, a linha entre arte e assombração se confunde. A igreja de São Jorge não é mais apenas um edifício, é um santuário para a presença persistente do passado. Deixando para trás os bancos assombrados de Luková, nos encontramos nas planícies de sal, varridas pelo vento de Uyuni, na Bolívia, onde um cemitério de locomotivas enferrujadas está espalhado pela paisagem árida. Este cemitério de trens é um monumento a uma era passada, quando as ferrovias eram a força vital do comércio de minerais da Bolívia. Mas quando as minas secaram na década de 1940, os trens foram abandonados, deixados para resistir a décadas de ventos fortes do deserto e sol escaldante.
A cena é surreal. Enormes locomotivas e trilhos retorcidos se estendem pelo horizonte plano, suas carcaças de metal manchadas de ferrugem e pichações. O silêncio aqui é profundo, quebrado apenas pelo gemido ocasional de metal se movendo enquanto o vento uiva através das conchas ocas. Alguns creem que os trens são amaldiçoados, largados como aviso contra a ganância. Ao pôr do sol, quando o céu queima em vermelho e as sombras se alongam sobre as salinas, o cemitério parece vivo, como se os fantasmas de trabalhadores e viajantes assombrassem as relíquias nas quais eles confiaram. É um lugar de beleza austera e desolação assustadora, um cemitério não de carne, mas de aço, onde vozes persistem. Da vasta extensão aberta de Uyuni, viajamos para as praias ensolaradas de Chipre, onde Varosha, uma cidade turística outrora próspera, agora fica em um silêncio assustador. Na década de 1970, Varosha era um destino glamouroso, atraindo celebridades e turistas para suas praias imaculadas e hotéis de luxo. Mas em 1974, o conflito eclodiu e a cidade foi evacuada durante a noite, enquanto as forças turcas avançavam. Desde então, Varosha permaneceu isolada, seus edifícios congelados no tempo e suas ruas patrulhadas por soldados. Espiar Varosha é como olhar através de uma janela para o passado. Cadeiras de praia ainda se alinham nas areias, seu tecido desbotado por décadas de luz solar, enquanto as vitrines exibem manequins vestidos de forma ultrapassada. No entanto, a ausência de vida humana é palpável, como se a própria cidade prendesse a respiração. Os moradores falam de ocorrências estranhas, luzes piscando em hotéis vazios e risadas fracas ouvidas perto da praia. Alguns afirmam que Varosha é amaldiçoada, um paraíso transformado em uma prisão de memórias. Conforme o sol se põe abaixo do horizonte, as sombras se aprofundam e a cidade se transforma em uma cidade espectral, sua glória passada escondida sob camadas de poeira e mistério. É mais ou menos isso. Escreva nos comentários qual lugar pareceu o mais incomum para você. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.